Gostava de saber o que é que eu poderia fazer, que tipo de ajuda é que posso recorrer. É assim, nós de momento não estamos com capacidade para recolher animal nenhum, mas não temos serviço de tratamento de gatos. Aquilo que eu posso fazer, eu posso tentar passar aí e ver qual é a situação. Mas neste momento temos o gato completamente cheio, não pode recolher animal nenhum, temos mais de 70 gatos para recolher. Apesar do veterinário municipal de Viseu afirmar a incapacidade da Câmara a assegurar a recolha de gatos de rua, pouco tempo antes, em junho de 2020, foram colocadas armadilhas para captura de gatos no jardim de uma moradia privada na rua Nuno Álvares Pereira, em pleno centro da cidade de Viseu. Os gatos capturados nesta moradia foram recolhidos por funcionários da Câmara Municipal de Viseu. Fui alertado de que haveria uma casa, um vizinho, que tinha jaulas que pertenciam à Câmara Municipal de Viseu, portanto nas traseiras da casa, bem escondidas, ao qual eu também me desloquei e verifiquei que estavam mesmo bem escondidas para que ninguém soubesse de nada, e estavam a capturar gatos basicamente de vizinhos. Já moro há mais de uma década naquela rua e o que acontece é que não há problema nenhum com gatos vadios. Eu próprio tenho 2 gatas, às quais são muito bem tratadas. Também de vez em quando aparece lá um gato de vizinho, mas não há gatos vadios ou gatos de rua, como lhe quisermos identificar. E o que acontece é que, mesmo após a exposição pública do que estava a acontecer, porque uma vizinha lateral alertou a população da ocorrência, a situação ainda se mantém e nada foi feito. E o que eu pergunto é se efetivamente nós, como contribuintes, andamos a pagar a colaboradores da Câmara Municipal de Viseu para diariamente lá se deslocarem 2 vezes por dia com uma viatura da Câmara para, na efetividade e segundo os dados da Câmara, capturaram 2 gatos. Chegou a ver os gatos na jaula? Cheguei. E foi chamada a PSP nesse mesmo dia porque os gatos encontravam-se na jaula no fim de semana sem água, sem comida, no qual estavam com um miar ensurdecedor. Sobre este caso e a quantidade de gatos recolhidos, os números não batem certo. Um comunicado oficial da Câmara Municipal de Viseu refere que foram recolhidos 2 animais, transportados para o cantinho dos animais abandonados de Viseu. Já um outro comunicado do mesmo dia, da RAV, Resgate Animal de Viseu, contabiliza 3 gatos capturados, dos quais 2 gatas foram devolvidas aos donos. A partir daqui, depois de várias denúncias recebidas, o Interior do Avesso começou uma investigação que procura perceber, afinal, onde estão os gatos de rua de Viseu. Para tal, falámos com dezenas de pessoas, entre as quais se incluem cuidadores de colónias, antigos voluntários do Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu e ativistas pelos direitos animais. Tenho aqui o caso eu chamo isto a parte de trás da Cava de Buriato, da Estátua de Buriato, e tenho o caso da praça de onde está a Igreja Nova de Abraveso, Tenho o testemunho das fotos tiradas do antes e os depois que os gatos desapareceram. E em ambos os casos temos testemunhas de residentes que conheciam os gatos, alimentavam os gatos, e os gatos, de repente, apareceu lá alguém da Câmara Municipal, meteu as armadilhas e os gatos apareceram. Destes 2 casos, posso falar em concreto.
Eu não sabia que a Câmara fazia isso, porque sempre que eu contactava o veterinário para fazer recolha de algum animal, mesmo de um caso que foi proposto por um ex-vereador, a própria veterinária municipal dizia que eles não tinham equipa de recolha de animais, que só tinham para cães. Sabes algum caso de colónias que tenham desaparecido? Por interferência da Câmara, epá, já ouvi pessoas em que eu tenho muita credibilidade no que dizem, de uma em Abraveses e de uma senhora que disse isso recentemente, porque eu vim recolher para dar para a adoção a uma pessoa conhecida. E essa senhora comentou comigo que 3 ou 4 meses antes a colónia tinha o dobro dos gatos. A Câmara passou cá com a carrinha e passado uns dias desapareceram vários gatos. Identificada essa colónia esterilizado pela conta das cuidadoras e nossa, através da Associação Animais de Rua, que nós tínhamos aberto aqui, não é? O núcleo, como eu te falei, e estava controlada. Essa colónia estava controlada. Cada vez que aparecia um animal novo, as cuidadoras contactavam-nos. Estava limpo. Nós conseguimos fazer com que as cuidadoras fizessem camas para eles, dentro, em espaços privados, não públicos, em que a alimentação também estava em espaços privados. Havia quem pusesse fora. Havia, mas não eram as cuidadoras. E elas não sabiam o que era, não dava para controlar. Essa colónia estava tão bem. Estava mesmo bem. E de um dia para o outro apareceram umas quantas armadilhas lá, apanharam os gatos todos e desapareceram. Os gatos todos dos Jardins das Mães. De forma resumida, o que é um programa SED? Um programa SED é, portanto, captura, esterilização, devolução. Significa que os gatos que vivem em colónias de rua, esses animais têm direito a ser esterilizados, a serem e a serem devolvidos ao habitat. Em 2013, julgo que foi em 2013, é que foi quando começou o programa SED, mesmo com este nome, no Cantinho, financiado pela Câmara Municipal de Viseu, e aí eu fiz parte. Eu na altura li o contrato, não é? Eu não sei de pormenores, mas sei de algumas coisas que lembro que eram extremamente características e não muito normais. E uma delas é os gatos tinham que ser todos testados para FIV-FeLV. Se dessem positivo, eram eutanasiados. Pronto. Há estudos pelo mundo inteiro que mostram que não é pela eutanásia do gato com FIV-FeLV que se vai erradicar o vírus. Não é por eutanasiarmos uma pessoa com o vírus da SIDA que vamos erradicar o vírus da SIDA, não é? Enfim. Nós, era eu e uma amiga minha, éramos as duas que fazíamos as capturas dos animais. A dona Ana não deixava mais ninguém fazer, se fosse para ele. O nosso contrato foi assim. Éramos nós as duas que capturávamos e que íamos levar ao cantinho. Ela não aceitava de mais ninguém. Nós conversávamos com as cuidadoras, identificávamos as cuidadoras, ficávamos com nome e contacto, explicávamos às cuidadoras que era para ter uma base na Câmara daquela colónia, que havia pessoas responsáveis e as cuidadoras davam os nomes exatamente para que os animais não fossem todos recolhidos. Porque se não houvesse ninguém responsável por aquela colónia, a Câmara ia recolher. A colónia toda. Exatamente. Era essa a ideia. Ou seja, nós conseguimos, através desse medo, meter o medo, não é, às cuidadoras a dizer que é uma garantia para que os animais não saiam daqui, porque há quem se responsabilize. O que é responsabilidade neste caso? É a alimentação. Dar alimentação e manter o espaço minimamente limpo. O veterinário referiu isso e eu compreendi e compreendo perfeitamente. Houve muitos animais que nunca foram devolvidos porque ela dizia que os testes deram positivo. Houve alguns que ela fez questão de guardar e mostrar-me para eu não duvidar dela. Agora, se eram ou não, não sei. Sim. Eu fui ver exatamente porque sabia que Viseu é uma das poucas câmaras que põe o chip em nome dos cuidadores. Estive a fazer a estatística. Nós fizemos esse levantamento com o auxílio das pessoas que vão ao Facebook da campanha. E temos a fazer SED 14% das câmaras
Portugal, ou seja, são 278 câmaras no total do continente, 39 câmaras que fazem sede, e destas, só 9 colocam chips em nome do cuidador. Uma delas é Viseu. Sim. Está a ver? Isto é outra das violências feitas aos cuidadores. Os cuidadores cuidam dos animais, mas não são donos dos animais. Está a ver? Os animais são errantes, tal como os cães que estão nos CROs. São chipados em nome da Câmara. Se não tiverem de onde ficarem no canil, têm que ser chipados em nome da Câmara. Os gatos que estão na rua ao abrigo do programa SED, e têm que ser todos, porque se não estão, é porque as câmaras não trabalham, não é? Porque a lei já saiu há mais de 4 anos. Estão a fazer o quê? Está a perceber? Portanto, os gatos também têm que ser chipados em nome das câmaras. Repara uma coisa, os cuidadores não ficam toda a vida naquele sítio, mudam de município, vão-se embora, então depois os gatos ficam com o chip em nome de uma pessoa que tanto foi viver para Coimbra. Está a perceber? Isto é uma coisa completamente idiota. Depois, para além do mais, as pessoas só podem ter animais chipados no seu nome, 4 animais. Está a ver? 3 cães, um gato, uma coisa assim. Uma colónia geralmente tem mais, e facilmente tem mais do que 4 animais. Não há praticamente qualquer colónia que tem mais de 4 animais. Portanto, as pessoas não podem estar a assumir a responsabilidade daqueles gatos. As câmaras, porque é que fazem isso? Por uma razão perfeitamente mesquinha, sabe? É porque dizem assim, se meter um gato no motor de um carro, quem paga é o cuidador. Defendemos a implementação de um verdadeiro programa SED, ou seja, captura, esterilização e devolução dos gatos aos lugares de captura. A esterilização de colónias de gatos deve ser assegurada pelo município. Os animais devem depois ser chipados em nome da própria Câmara e não com os dados dos cuidadores, que com recursos próprios já alimentam, vacinam e asseguram outros custos com os gatos de rua. Muitos destes cuidadores e cuidadoras, neste momento, asseguram inclusivamente os custos com as esterilizações, pois a política autárquica para o tratamento e esterilização dos animais de rua não é adequada à dimensão do concelho e às necessidades específicas dos animais e dos seus tratadores. Consideramos também ser fundamental que se criem alguns abrigos distribuídos pela cidade, e aí até podia ser a própria freguesia de Viseu a colaborar juntamente com a Câmara, abrigos esses que iam recolher os animais de rua que mais facilmente eram controlados na recolha, na esterilização e na sua própria devolução ao local onde pertenciam. Eu pessoalmente e as pessoas com quem tenho falado, até agora não sabemos bem o que é que se passa com o processo de captura, o que é que acontece aos animais, qual é o destino deles, o destino final deles, que é infeliz, porque os animais estão na rua que não se podem domesticar, têm que ser capturados, esterilizados e voltar a ser libertados no local onde foram capturados. Qual é o destino dos animais que são capturados em Viseu? Infelizmente não sei exatamente qual é o destino final dos animais. É outra das informações que infelizmente não sei, não entendo, é uma coisa que não compreendo. Quem não tem nada a esconder, repito novamente, tem que prestar contas à comunidade. Por isso a Câmara e o Cantinho dos Animais Abandonados de Viseu, pelo que eu li nas notícias, recebe neste momento pelo menos 60 mil euros por ano da Câmara, tem que prestar contas à comunidade, porque é o dinheiro dos nossos impostos. Se não tem nada a esconder, se estão a funcionar corretamente, segundo as regras, segundo a lei, têm que prestar informações às pessoas. Tão simples quanto isto. Por isso não lhe sei revelar, e com quem tenho falado, não sabemos qual é o destino final dos animais. Epá, a partir do momento em que um gato desaparece, acho que não há muito a dizer. Se ele não volta ao local onde estava, se não há sinais dele, se não há adoções que justifiquem o número de gatos que desaparecem, alguma coisa lhes acontece. A Câmara apanhou esses animais todos e não se sabe para onde é que eles foram. Quer dizer, para o cantinho foi a desculpa. Sim, foram para o cantinho. E depois, a desculpa é que foram dados para a adoção. Aqueles gatos nenhum era adotável. Nenhum.